Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos da parte de Deus, que Deus possa te abençoá-lo, que o Espírito Santo de Deus possa acrescentá-lo na tua vida e te enriquecê-lo de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, eu tenho aqui algo ao seu coração da parte de Deus e eu queria alguns minutos da sua atenção, aonde você vai ver aqui nesta mensagem quem pode viver as promessas de Deus e quem pode receber o Espírito Santo. Você vai dizer assim: pastor, todos podem viver a promessa, todos podem receber o Espírito Santo. De fato, realmente todos podem viver a promessa e todos podem receber o Espírito Santo, mas há alguns requisitos básicos aonde deve ser seguido ou deve ser colocado em prática. Porque se não for colocado em prática, ou se não observarmos o que diz as Escrituras, muitas pessoas, a promessa com relação a muitas pessoas não poderá se cumprir, como de igual modo muitas também não poderão receber o Espírito Santo, a não ser que observe os princípios da palavra de Deus. Eu queria apenas alguns minutos, eu queria que você prestasse bem atenção no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Preste bem atenção nesta mensagem, onde certamente você vai se identificar com ela no nome de Jesus. Gálatas 3:10 diz assim: todos quantos são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Quando a Bíblia menciona o livro da lei para praticá-la, está se falando da Escritura, e aquele que não pratica a palavra. Por isso que eu mencionei anteriormente, quem pode viver as promessas e quem pode receber o Espírito Santo, como eu vou te mostrar aqui ao fim da mensagem, todo aquele, independente se está dentro da igreja ou fora da igreja, se alguém deseja viver a promessa de Deus ou receber o Espírito Santo, deve praticar-se a palavra. Porque se estiver dentro da igreja ou fora dela, sendo conhecedor e não praticar a palavra, nem pode viver as promessas e nem pode receber o Espírito de Deus. Não, pastor, não. É só você acompanhar a mensagem que eu vou te mostrar aqui a seguir. Deve praticá-la. Ou seja, o praticante vive as promessas e recebe o Espírito Santo. O não praticante nem pode viver a promessa e nem pode receber o Espírito Santo. Por quê? Conforme o Gálatas aqui 3:10, o não praticante, a Bíblia que diz, não sou eu, está debaixo de maldição. E quem são esses que estão debaixo de maldição? Todos aqueles que não levam a sério a palavra de Deus, todos aqueles que não se arrependem, todos aqueles que vão da igreja simplesmente por ir, todos aqueles que vão na igreja uma vez ou outra, que não tem compromisso, ou às vezes até está todo dia dentro da igreja, mas também não leva a sério. A pessoa que está dentro da igreja, mas ela não se esforça para mudar. É a pessoa que ela está na presença de Deus e ela sabe que tem que mudar, mas não muda. Aquela pessoa que está na presença de Deus, ela sabe que precisa abrir mão de um vício, e ela não abre mão daquele vício. Ela sabe que tem que abrir mão das maus companhias e ela não abre mão das maus companhias. É a pessoa que tornou-se conhecedor do Evangelho de Cristo, mas ela está ignorando a verdade da palavra e vivendo conforme a sua mente carnal, achando que ela não é obrigada a obedecer, que ela não tem a obrigação de andar conforme a palavra. A Bíblia é quem diz: todo aquele, diz a palavra de Deus, que conheceu a palavra de Deus e vive na desobediência, está debaixo de maldição. Está muito claro: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-lo. Ou seja, aquele que não pratica, a Bíblia chama de maldito. Não sou eu.
Repito, os não praticantes da palavra, a Bíblia chama de maldito. Em outras palavras, está debaixo de maldição. O não praticante está debaixo de maldição. O praticante está debaixo da bênção do Todo-Poderoso. Quantas são as pessoas, queridos irmãos, que muitas vezes está anos e anos dentro da igreja e a vida não flui, a vida não desenrola, nada acontece. São pessoas, eu não vou aqui generalizar, mas a maioria, muitas são aquelas que estão na presença de Deus, mas estão andando errado. Não observam os princípios da palavra de Deus. Princípio é obedecer, deixo claro isso aqui. Princípio não é o que muitos falam de princípio, mas andam errado. Princípio é você observar a palavra e praticá-lo, a palavra do Todo-Poderoso. Isso é princípio, ser praticante da palavra, em outras palavras, viver debaixo da bênção. Agora, se alguém fala de princípio e não pratica, aí a Bíblia chama de maldito, ou seja, está debaixo de maldição. Então, o não praticante, independente, pode ser um membro, um pastor, um diácono, uma diaconisa, um obreiro, um bispo, um apóstolo, um cardeal, um papa, não importa, se não é praticante da palavra, sendo conhecedor, se não pratica, a Bíblia diz, está debaixo de maldição, não tem nada de bênção. Seja quem for, sendo conhecedor da palavra, se não pratique a Bíblia, está debaixo de maldição e não debaixo da bênção. Então, o não praticante está debaixo de maldição, mas aquele que pratica, a Bíblia diz que está debaixo da bênção. Há muita gente que elas estão dentro da igreja, mas não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a velha criatura, não quer abandonar os maus costumes, não quer deixar o risco, a faca, a balada, não quer deixar de estar em lugares errados, gosta de estar no meio de bebida, gosta de estar em lugares onde há drogas, no meio de tantas coisas erradas, palavrões. E sabe o que a Bíblia diz? Não vos assentei na mesa com os escarnecedores. Quem anda com escarnecedor, escarnecedor é. Eu vou repetir. Quem anda com escarnecedor, escarnecedor é. Eu queria que você que ouve essa mensagem, você espalhasse, porque tem tanta gente andando errado e não aceita a verdade. Tem tantas pessoas andando errado e muitas vezes quando a gente anda conforme os princípios da palavra, há pessoas que não gostam, chama de religioso. Não é ser religioso não, irmão. É praticar a palavra, entender que só pode ser abençoado aquele que a palavra pratica. Mas aquele que desobedece, que anda como quer, como bem acha, está debaixo de maldição. E eu vou lhe dizer, olhando nos seus olhos, você que ouve essa mensagem. Se Jesus voltar e muitos estiverem debaixo de maldição como está hoje, não haverá salvação para aqueles que estão debaixo da maldição, porque deixou a bênção pela maldição. Olha o versículo 11, diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Pela lei, o que é a lei? A maldição, a lei é a própria maldição. A lei está se falando do pecado, do mundo. Então, com a lei, como você vai ver que a seguir se fala de maldição, aqueles que estão vivendo na lei, conforme o versículo 11, não podem ser justificados diante de Deus, porque nada justifica alguém estar na presença de Deus e andando conforme a lei. Não pode ser justificado. Imagine Jesus voltar e ter tantas pessoas conhecedoras da palavra andando errado, e não pode ser justificado adiante dele. Por quê? Porque está andando na lei. Nada justifica alguém ser conhecedor da verdade e está andando errado na mentira, por exemplo. Nada justifica alguém conhecer a santidade e está andando no pecado. Nada justifica alguém conhecer o amor de Cristo e está andando no ódio. Nada justifica alguém conhecer a liberdade e está andando em prisão. Nada justifica alguém querer beber 2 tipos de água ao mesmo tempo. Que ele está na presença de Deus, mas andando errado, carregando dentro de si os maus costumes de antes. Nada justifica, queridos irmãos, alguém conhecer a verdade e está andando na mentira, como mencionei anteriormente. É o que diz aqui no 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo não vive pela lei, o justo vive pela fé. O que é a fé? A fé é a confiança em Jesus Cristo.
e um alguém que confia em outro, você vai deixar tudo porque você confiou no amor daquele alguém. Então alguém que confia de fato no amor de Jesus, deixa tudo com relação à lei para viver a confiança em Jesus Cristo. Mas há muitas pessoas na presença de Jesus que estão vivendo ainda na lei, está vivendo no pecado, está vivendo carregando a tradição do passado, está vivendo carregando os maus costumes do passado, não quer abandonar o mundo, os erros, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar a velha criatura. Eu digo a você, a Bíblia que afirma isso, todos aqueles que estão na presença de Deus e andando errado, está andando debaixo de maldição, está vivendo debaixo de maldição. Você precisa fazer uma escolha: ou vive debaixo da bênção, ou vive debaixo da maldição. Ou abandona a lei e vive a graça, ou deixa a graça e vive a lei, colocando a própria salvação em risco. É o que muitos estão fazendo. Pessoas que estão dando errado, repito, independente de quem seja, todos aqueles que conhecem a palavra e estão vivendo errado, está debaixo de maldição. Repito o que eu falei: seja um membro, diácono, diaconisa, um pastor, uma pastora, missionária, bispo, apóstolo, padre, cardeal, não importa, todo aquele que conheceu a palavra um dia, esteja dentro da igreja ou fora dela, se está andando conforme o que andava antes, se está andando errado, sendo conhecedor da palavra, é a Bíblia que diz isso, está debaixo de maldição e não debaixo da bênção. Cuidado você que vai ver essa mensagem, para que você, espero que não, mas tomara que você não seja uma dessas pessoas. Porque, como diz aqui no versículo 11, nada justifica alguém conhecer a verdade e está andando na mentira, conhecer a santidade e está andando no pecado, conhecer o amor e está andando no ódio, como tem muitos por aí. Nada justifica isso, não pode ser justificado. Se não pode ser justificado por estar andando errado na presença de Deus, imagine Jesus volta e tanta gente está andando errado como muitos estão andando por aí. O versículo 12 diz assim: ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ou seja, o que observa a graça, vive a liberdade de Cristo. Mas aquele que observa os preceitos da lei e na lei permanece, também vive pela lei. Se vive pela lei, conforme o versículo 11 acima, não pode ser justificado na presença de Deus. Justificado quer dizer purificado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, o que significa que há muitas pessoas na presença de Deus, mas o coração está podre. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas o coração está contaminado. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas está com a mente cauterizada, o coração corrompido. Há muitas pessoas na presença de Deus, mas pelo lado de dentro está imundo, está sujo, está podre. Aliás, tem pessoas que estão na presença de Deus por dentro, não está nem, está bichado já, até bicho tem. De tão ruim que é e não muda, muitas pessoas. O versículo 14 diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, que Abraão veio antes de Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Ou seja, se alguém quer viver as bênçãos de Abraão em Cristo, ou receber o Espírito Santo que te foi prometido, eu tenho que deixar a lei e viver a graça. Eu tenho que sair debaixo da maldição e vir para debaixo da bênção. Quando alguém sai de debaixo da maldição que é a lei, ou seja, estou falando do erro do mundo como muitos estão vivendo, e vem para debaixo da bênção ou da graça de Cristo, aí no versículo 14 a Bíblia diz que você pode receber as bênçãos de Abraão por meio de Cristo. E além de receber as bênçãos de Abraão por meio de Cristo, você também pode receber o Espírito Santo de Deus. Está muito claro 14. Só pode receber as bênçãos de Abraão em Cristo e receber o Espírito Santo aqueles que saem de debaixo da maldição e vêm para debaixo da bênção. Porque os que estão vivendo na lei, que a Bíblia chama de maldição, pela lei estão vivendo. E se estão vivendo pela lei, me refiro ao erro do mundo, sendo maldição, não pode receber o Espírito Santo e nem pode viver as promessas. O capítulo 14, o versículo 14, do capítulo 3 de Gálatas, não pode. Então, se alguém quer viver as promessas de Deus e receber o Espírito Santo, deve sair de debaixo da maldição e vir para debaixo da bênção, deixar a lei e viver a graça. Porque quem vive pela lei, debaixo de maldição está. Quem são esses?
todos aqueles que estão na presença de Deus, mas andando errado, repito, independente de quem seja. Se está na presença de Deus e andando errado no que quer que seja, está debaixo de maldição, o que significa que não pode viver a promessa. Se não pode viver a promessa, também não pode receber o Espírito Santo. Agora, se você que me ouve deseja viver a promessa e receber o Espírito Santo, deve sair de debaixo da maldição e vir para debaixo da bênção. Deixar a lei e viver a graça. Deixar o mundo e viver para Cristo. Eu não sei se você consegue entender isso. Está muito claro a palavra de Deus no 11, que ninguém pode ser justificado diante de Deus mediante a lei. Ninguém. E o que é a lei? É exatamente os princípios ou os preceitos do passado que Moisés viviam e vive até hoje. E se alguém vive a lei, não pode viver a promessa. Se alguém vive na lei, não pode receber o Espírito Santo. O que é a lei? A Bíblia que chama de maldição. O que é a lei? O pecado. O que é a lei? Os preceitos do passado. E nós não estamos na lei, estamos na graça. Mas há muitas pessoas que estão na lei até hoje. Repito, a lei é tudo aquilo de errado que alguém anda fazendo na presença de Deus. Assim, nem pode viver a promessa e nem pode receber o Espírito Santo, conforme o versículo 14 do capítulo 3 do livro de Gálatas. Então, se você que me ouve deseja viver a promessa e receber o Espírito Santo, tem que deixar a maldição e vir para debaixo da bênção. Porque há muitas pessoas na presença de Deus, mas está debaixo de maldição. Porque está na presença de Deus, mas está andando errado. Não leva a sério a palavra de Deus. Não leva a sério a santidade com Deus. Está na presença de Deus, mas não quer se consertar, quer andar como bem acha. Está debaixo de maldição. Nem pode viver a promessa, nem pode receber o Espírito Santo. Mas se alguém resolve deixar a lei, sair de debaixo da maldição e vir para debaixo da bênção, aí você vai viver as promessas e receber o Espírito Santo que te foi prometido, conforme o versículo 14 do capítulo 3 de Gálatas. É só você pegar a Bíblia e acompanhar no 14. Para que a bênção de Abraão chegasse ao gentio, que éramos nós, em Jesus Cristo, a fim de recebêssemos, ou seja, para que nós possamos receber a bênção de Abraão em Cristo, pela fé, o Espírito prometido. Ou seja, eu tenho que abandonar tudo, sair de debaixo da lei, sair de debaixo da maldição, vir para debaixo da graça, para debaixo da bênção, para que eu possa assim viver as promessas de Abraão em Cristo e receber o Espírito Santo do Todo-Poderoso. Então, o que fazer, pastor, para viver as bênçãos de Abraão em Cristo e receber o Espírito Santo? Simples. Só deixar as coisas erradas, fazer o que é certo. Só sair de debaixo da lei e vir para debaixo da graça. Sair de debaixo da maldição e vir para debaixo da bênção. Assim você vai viver as promessas de Abraão em Cristo e você vai receber o Espírito Santo, conforme está escrito aqui no versículo 14 do capítulo 3 de Gálatas. Tá bom, queridos? Para finalizar, no versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então as bênçãos de Abraão, ou a promessa que foi feita a Abraão, foi feita a ele e ao seu descendente, a um só. Não está falando de muitos, está se falando de um só, o qual é Cristo. Agora em Cristo todas as coisas subsistem. E se alguém deseja viver a bênção de Abraão, ou receber o Espírito que a Abraão foi prometido, é necessário estar em Cristo de fato e de verdade. Não está em Cristo no mundo. Ou está no mundo ou está em Cristo. Ou está em Cristo ou está no mundo. Quem deixar o mundo, recebe em Cristo as bênçãos de Abraão e o Espírito Santo. Mas se alguém está em Cristo e andando errado, conforme aqui o versículo 10 do capítulo 3 de Gálatas, está debaixo de maldição. Não pode receber as bênçãos de Abraão e nem pode receber o Espírito Santo que te foi prometido. Aí você deve dizer, pastor, por que muita coisa está acontecendo errado na minha vida? Talvez é por causa disso aqui. Está na presença de Deus e está debaixo de maldição, porque está na presença de Deus e está andando errado. Está na presença de Deus e não se conserta. Está na presença de Deus e não abandona o mundo. Está na presença de Deus e não abandona a velha criatura. Está na presença de Deus e não abandona o vício. Está na presença de Deus e não abandona os maus costumes. Mas quando alguém, estando na presença de Deus, abandona completamente o mundo, porque a fé está em Jesus, repita, a fé é a crença. E alguém que crê em outro, você vai deixar tudo por crer no amor de um alguém. Nesse caso eu me refiro do amor de Cristo para comigo, para com você que me ouve. Quando alguém diz crer em Jesus de fato,
vai deixar tudo que está relacionado ao mundo, porque você crê no amor de Jesus. Em outras palavras, você vai deixar tudo para viver o amor de Cristo. E no amor de Cristo todas as coisas subsistem. No amor de Cristo você vive em Cristo as bênçãos de Abraão, e em Cristo você recebe o Espírito Santo. Mas quando alguém não abandona o mundo para receber as bênçãos de Abraão em Cristo e para receber em Cristo o Espírito Santo, quando não abandona o mundo, nem pode viver as bênçãos de Abraão em Cristo, nem pode receber o Espírito Santo, mesmo estando dentro da igreja. Então o que fazer para viver as bênçãos de Abraão em Cristo e para receber o Espírito Santo? Abandona o mundo porque você crê em Jesus. E quando alguém crê em Jesus, de fato, crer não é falar. Crer se trata de altitude, que é abandonar completamente o mundo, para que assim você possa receber as bênçãos de Abraão em Cristo por crer nele, no amor dele, e receber também através dele o Espírito Santo na sua própria vida. Tá bom, queridos? Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se talvez não é isso que está te faltando para você viver ou receber em Cristo as bênçãos de Abraão, e para que em Cristo também você possa receber o Espírito Santo. Se pergunte se não é isso que está te faltando para você que vai ouvir essa mensagem, tá? Vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.